Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da proibição da Austrália de estrangeiros comprarem casa no país, tá? Essa proibição está sendo muito noticiada em Portugal porque lá também tem políticos querendo adotar a mesma atitude sócia de proibir estrangeiros de comprar imóveis em Portugal, supostamente para diminuir o preço dos imóveis, tá? Esse tipo de coisa causa o mesmo problema que eu já mencionei para vocês da proibição de exportação. Proibição de exportação é uma medida que socialista adora. Não vamos proibir a venda da carne para fora do Brasil, que aí o preço da carne no Brasil vai cair, né? Porque os produtores de carne têm que produzir aqui para o Brasil, vão acabar vendendo aqui no Brasil e vai acabar caindo o preço da carne, não é mesmo? O problema é que não resolve isso. Você não consegue vender para o exterior porque está proibido, mas os produtores também param de produzir porque não é mais interessante produzir. O mercado é uma máquina de alocar recursos. Se o preço da carne está caro ou o preço dos imóveis está caro, é devido sempre à interferência estatal indevida. Geralmente é coisa de zoneamento, proibição de construção, excesso de burocracia para construir, é isso que encarece imóvel, não é a oferta e demanda. E aí, quando tentam resolver dessa forma, dá errado muito rápido. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, o viajante ANCAP, inspetor Cavadinhas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Canadá tomou uma medida como essa há pouco tempo atrás, e agora a Austrália, né? Aqui, ó, vai entrar em vigor em abril agora de 2025, durante 2 anos vai ser proibido estrangeiros comprarem imóveis na Austrália. No Canadá fizeram alguma coisa similar também em algumas cidades. A ideia é essa, né? Ou seja, é aquilo que a gente sempre fala. Para todo problema complexo existe uma saída fácil e burra, que não funciona, que dá errado. Essa é a saída fácil e burra para o problema de imóveis caros, né? Parece lógico, olha só, se os estrangeiros não podem comprar imóveis na Austrália, então vai ter menos gente comprando imóveis na Austrália. Eu imagino que estrangeiros comprando imóveis na Austrália deve ser um fator significativo. Muito estrangeiro compra imóvel, né? E isso em todos os países do mundo, principalmente em países do primeiro mundo, como Portugal, como Austrália, como Canadá, como Estados Unidos, como vários países da Europa. Então, se os estrangeiros não podem comprar imóveis ali, ó que beleza, né? Vai ter menos compra, oferta e demanda, você tem menos demanda agora de imóveis, porque os estrangeiros não podem comprar, a oferta continua a mesma, baixou o preço dos imóveis. Resolvemos o problema, parabéns, os socialistas se dão tapinha nas costas um dos outros. Isso, enganamos o mercado, resolvemos o problema. Ferraram o mercado completamente. Por quê? Esse pessoal esquece que mercado é um mecanismo de alocação de recursos escassos. Se ele alocou com esse preço os imóveis, ele tem um motivo para isso. Não é à toa, não é por ganância. Ah, não, porque os caras são gananciosos, querem ganhar mais. Não, essa é a alocação, esse é o preço correto da coisa. Ao tentar manipular isso daí, você vai criar um problema e não vai achar solução nenhuma. Ou seja, pode até no primeiro momento, é o que eu falo para vocês, a questão das leis proibindo exportação, imposto de exportação. Aqui no Brasil, já tem gente do Lula querendo fazer isso, dizendo que não, que as coisas estão muito caras, então vamos proibir a exportação de determinado produto. Que aí sobra mais produto para o mercado interno, baixa o preço, não é mesmo? Olha só, ganhamos aí, enganamos o mercado. Não, vocês ferraram o mercado. Num primeiro momento pode até ser que caia o preço, mas cai pouquinho durante muito pouco tempo. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo que você diminui a demanda por aqueles imóveis, você diminui também a oferta. Por quê? Porque o cara que oferece aquele imóvel, quando ele vê que o preço baixou, ele não vai oferecer mais. Ele não tem interesse em vender o imóvel dele por um valor abaixo de tanto. Então, simplesmente vai ficar um imóvel fechado, não vai ter venda, não vai ter mercado. É muito pior no longo prazo, né? É igual a história de aluguel, de proibir aumentar aluguel. Cara, não adianta, não resolve esse tipo de coisa, você não resolve esses problemas dessa forma. Tipicamente, imóveis estão caros em Portugal e na Austrália e no Canadá e em tantos países do primeiro mundo porque tem cada vez mais regras de zoneamento que encarecem você construir imóveis. Você tem que ter a licença da vizinhança para construir imóvel, você tem que respeitar 1 milhão de normas de zoneamento urbano, 1 milhão de requisitos de não sei o que lá.
E aí, isso é que piora. Sempre o vilão, 100% das vezes, o vilão é o governo. O governo é que atrapalha todo mundo. O governo é o grande atrapalhador geral das coisas. Se o governo, ao invés de fazer esse tipo de coisa na Austrália, acabasse com regras de zoneamento, permitisse que as pessoas construíssem de forma mais desburocratizada, resolvia o problema muito mais rápido. Porque você estaria efetivamente tirando o custo dos produtores. É sempre culpa do governo. 100% desses problemas econômicos são culpa do governo. E essas soluções maravilhosas que o pessoal dá, sempre dá errado, sempre piora a situação. A Argentina fez isso, fez imposto de importação. A carne estava cara na Argentina, aí o pessoal lá do governo do Alberto Fernandes, né, alguns anos atrás, pensou assim, não, caramba, a gente é um grande produtor de carne, mas a gente exporta tudo. Vamos botar um imposto de exportação na carne para desestimular os produtores nacionais de vender lá fora. Eles vão ser obrigados a vender aqui na Argentina, vai cair o preço da carne. Olha que maravilha! E de fato, num primeiro momento funciona, no primeiro momento cai um pouquinho o preço da carne. Só que o que acontece? Com o preço baixo da carne, o cara não tem interesse de criar gado. O que ele vai criar gado se ele vai ter prejuízo lá na frente? Então ele para de criar gado. Se ele para de criar gado, né, aí o que acontece? Depois tem dois problemas. Tem o problema que você não tem carne para vender e não tem carne para vender no mercado interno também. O preço volta a subir no mercado interno, volta a equilibrar no mesmo patamar de antes e agora você não tem ainda como vender para fora. Ou seja, você tem menos economia de escala na produção de carne, você piora a eficiência econômica no final das contas. Imposto de exportação é um veneno para a economia, e um veneno que infelizmente socialista adora. Socialista acha, não que a gente fez uma ideia aqui que a gente vai enganar o mercado, a gente vai dar uma pancada aqui na perna da demanda ou da oferta. Essa ideia de socialista, que a economia, um monte de nobzinho que você vai mexendo aqui, não, vou mexer aqui, não, deixa eu mexer isso aqui para cá, aqui eu vou puxar essa alavanca aqui, e aí eu vou resolver o problema. Nunca resolve problema nenhum, sempre piora a situação, né? O problema é sempre o mesmo, é sempre o governo, é sempre excesso de regulamentação. Para qualquer problema que você tenha na vida, eu tenho espinhela caída. Qual que é a culpa? A culpa é do governo. Pode procurar que tu vai achar a ligação disso, né? Então tá aqui, ó. A Austrália proíbe estrangeiros de comprar casa no país. A Austrália, infelizmente, está caindo, debandando para o socialismo extremo. E, de novo, não dei ideia pro pessoal aqui do Brasil, porque pro Lula achar isso também, ih, caramba, não podemos permitir que estrangeiros comprem terra no Brasil para baratear as terras pro brasileiro. Vai ferrar todo mundo, não vai ajudar absolutamente ninguém. Deixa o pessoal fazer negócio. Quanto mais gente compra e vende, mais enriquece toda a sociedade. Quando você proíbe negócios, proíbe as pessoas de venderem para X ou para Y ou de tal forma, aí você está matando o negócio, aí você está destruindo riqueza no seu país. Esse aqui é o ponto, né? Portugal, aqui ó, essas duas notícias saíram em jornais portugueses. Por quê? Porque o pessoal em Portugal já tá doido para fazer isso. O pessoal, vou te falar um negócio, não é à toa que brasileiro adora ver um atraso para cair no atraso. A gente copiou isso dos portugueses. O português também adora. Viu um negócio errado, viu uma política errada, socialista. Não, vamos lá, eu quero isso, eu vou atrás, eu quero errar, eu quero errar. É impressionante, cara. Portugal tem esse quê brasileiro também de fazer questão de estar na vanguarda do atraso. Viu uma coisa errada sendo feita pro político, eu quero fazer esse erro também, eu quero cair nesse buraco também. E lá, o político caiu no buraco, eu quero cair nesse buraco também. É impressionante isso, cara. Aí, o objetivo é aliviar a pressão. Meu amigo, que história é essa, cara? Que aliviar a pressão? Você está diminuindo o número de negócios que é feito, você está diminuindo a riqueza da população de forma geral. O mercado vai se reequilibrar com o mesmo preço de casa, no mesmo lugar mais adiante, com menos gente vendendo casa na Austrália. É o que vai acontecer. É o que aconteceu no Canadá. A mesma coisa. Você tem uma pequena queda no início? Tem, porque tem pessoas que estavam querendo muito vender a casa naquele momento e aí acabam vendendo por um preço mais baixo. Mas é só no iniciozinho imediato. Logo em seguida, o preço da casa se equilibra normalmente porque a pessoa simplesmente não vai vender. Não tem interesse em vender se for por um preço mais baixo. Então pronto, não resolve problema nenhum. Esqueçam soluções que envolvem proibição, ou limitação, ou regulamentação de alguma coisa. Isso não resolve nada. Ao contrário, o que resolve é diminuir regulamentação, diminuir proibição, diminuir o tamanho do Estado. Isso ajuda.